Olá, tudo bem com você? É com grande alegria que eu retorno aqui no nosso Código Penal Comentado. Você que não me conhece, eu sou o Denis Carvalho. Nós estamos caminhando e já chegamos no artigo 10. E é esse artigo que eu venho tratar com vocês no dia de hoje. Nós já passamos pelo artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, com nossos amigos, professores que já comentaram a respeito desses artigos anteriormente. E hoje eu venho aqui tratar do artigo 10 do Código Penal. O artigo 10 do Código Penal, ele traz a seguinte redação. Vamos para a tela. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Essa é a redação que o artigo 10 nos traz. Então a gente pode dividir esse artigo em duas partes, né? A primeira parte, logo ali no começo, quando ele menciona que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Poxa, Denis, mas como assim? Eu já vi uma questão diferente, que a gente exclui o dia do começo. Agora você está me falando que a gente inclui o dia do começo? Sim, meus amigos, sim. Uma questão assim, que causa muita dúvida entre as pessoas é com relação ao Código Penal e o Código de Processo Penal. Tem diferenças quando nós falamos do dia do começo. Quando que você considera o dia do começo, quando que você não vai considerar ele no cômputo, né, do prazo. Nós vamos falar aqui sobre essas diferenças, tá? Mas você precisa esquecer um pouco. Esquece um pouco o Código de Processo Penal, senão vai causar uma confusão na sua cabeça, não é mesmo? A gente não quer confusão, a gente quer esclarecer, tá certo? Poxa, Denis, mas então você vai ensinar a gente a contar? Você acha que eu não sei contar? Claro que eu sei que você sabe contar, claro que eu sei, claro que eu sei. Mas essa é a questão, você tem que saber o dia certo que você irá iniciar a contagem do prazo. Porque se você confundir o dia do começo, será que eu considero o dia do começo? Será que eu não considero? Se você confundir isso, você vai errar a resposta da sua questão, na sua prova, você vai errar no seu concurso, você vai errar na sua vida prática. E a gente não quer isso, não é verdade? Então, vamos, de uma vez por todas, explicar toda essa diferença. Tá certo? Então, para o direito penal, para o nosso Código Penal, no seu artigo 10, ele nos fala que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Então você pega essa primeira passagem aí. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Uma outra informação importante que o Código Penal nos traz no seu artigo 10 é que contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Denis, calendário comum? Meu Deus, mas como assim calendário comum? Meus amigos, exatamente isso, é calendário comum. Por que tem esse? Por que é calendário comum? Por que a gente fala calendário comum? Quando a gente menciona, quando a gente fala de calendário comum, nós temos que ter em mente que esse calendário comum é o calendário gregoriano. Tá certo? Sim, nossa, Denis, confundiu mais ainda a minha cabeça. Calendário gregoriano. É simples, meus amigos. É o calendário que nós usamos atualmente, que foi criado, né, instituído pelo Papa Gregório XIII, certo? O Papa Gregório XIII, ele instituiu o calendário gregoriano. Tá? Isso a título de curiosidade, tá certo? Teve toda uma questão, vale a pena você pesquisar um pouco mais sobre o calendário, a origem do calendário. Tem toda uma questão, tá? No mês de outubro, alguns dias do calendário foram suprimidos em 1582, tá certo? Então vale muito a pena você correr atrás dessa informação para conhecer um pouquinho mais, tá certo? Meus amigos, vem cá, chega um pouco mais perto. Só para colocar um pouquinho mais de curiosidade para vocês, o que eu mencionei a respeito do calendário gregoriano, acontece o seguinte, que em 1582 as pessoas dormiram numa quinta-feira, dia 4, e acordaram numa sexta-feira, dia 15 de outubro, tá certo? De 1582. Meus amigos, para fortalecer o nosso entendimento, vamos para a doutrina de Fernando Capês. Vamos fazer a leitura juntos. De acordo com o artigo 10 do Código Penal, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo,
razão pela qual não interessa a que horas do dia o prazo começou a correr. Considera-se o dia todo para efeito de contagem do prazo. Assim, se a pena começou a ser cumprida às 23 horas e 50 minutos, os 10 minutos serão contados como um dia inteiro. Do mesmo modo, não importa se o prazo começou em domingo ou feriado, computam-se um ou outro como primeiro dia. Meus amigos, olha que informação importante. O dia do começo, tá, ele independe de qual que é a fração do tempo daquele dia que começou, né, por exemplo, a ser cumprida a pena. Se a pena, como o Fernando Capês menciona, começou a ser cumprida às 23 horas e 50 minutos, vamos passar 10 minutos até chegar à meia-noite, correto? E vai considerar que já passou um dia. Sim, vai considerar que já completou um dia daquele cumprimento da pena. Entenderam? Então, independente da hora que começou a correr a pena, por exemplo, será considerado um dia até chegar a 0 hora do dia seguinte. Entenderam? Então, independente da fração do tempo. Independente da fração do tempo. Será considerado um dia para o cômputo do prazo. Isso é muito importante, Porque no Código de Processo Penal, ele traz outra regra para a gente importante a respeito do início da contagem do prazo. Traz outra regra, que nós veremos logo mais adiante. Como exemplo, nós vamos pegar um caso fictício. Digamos que houve uma condenação, né, para um réu de 5 anos, 6 meses e 20 dias. E esse agente ele vai começar a cumprir a pena no dia 5 de maio de 2015, às 20 horas e 35 minutos. A primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer a somatória dos anos, dos meses e dos dias, para ver o período exato de cumprimento dessa pena. Então, em primeiro momento, nós vamos fazer a somatória dos anos. Então, nós fazemos o seguinte. Ele começou a cumprir a pena no dia 5 de maio de 2015. Nós vamos somar 5 anos para essa prisão, que seria 5 de maio de 2020, correto? Após fazer essa somatória, nós passaremos aos meses. Então, 5 de maio de 2020 mais 6 meses, que é a pena desse réu, seria dia 5 de novembro de 2020. Após isso, nós partiremos para os dias. Dia 5 de novembro de 2020 mais 20 dias seria 25 de novembro de 2020. Você não pode se esquecer do seguinte, veja só, se a gente inclui o dia do começo, certo? Nós iremos, já de certa forma, tirar um dia desse dia 25, ou seja, dia 24 de novembro de 2020 é o último dia da pena desse réu. Ou seja, dia 25 ele será posto em liberdade, correto? Então tá bom. Denis, mas às 20 horas que ele começou a cumprir a pena, e 35 minutos, quando chegar à meia-noite já completou um dia? Sim, já completou um dia, porque nós incluímos o dia do começo, independente da fração daquele dia, tá certo? Então, muito bem. Assim fica muito mais fácil para que a gente possa aprender e entender como que faz essa contagem do prazo. Tá bem? Mas atenção, o Código Penal ele traz, né, o artigo 10 para fazer a contagem do prazo. Certo? Ele diz que o dia do início ele irá entrar na contagem. O dia do começo ele se inclui na contagem do prazo, que é o artigo que nós estamos estudando. Mas tenham em mente essa questão do Código de Processo Penal, porque no artigo 798, no seu parágrafo 1º, ele fala o seguinte, né, que todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. E a súmula 310 do STF fala o seguinte, quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Ou seja, prazo processual
você exclui o dia do começo. Exclui, o dia do começo não conta. O que vai começar a contar no próximo dia útil seguinte. Ou seja, a abertura do prazo, por exemplo, para apresentar uma resposta à acusação, se o réu for citado numa sexta-feira, irá começar a correr na segunda-feira, certo? Caso a segunda-feira seja dia útil. Se segunda-feira não for dia útil, começará na terça-feira, se terça-feira for dia útil, entenderam? Ou seja, exclui o dia do começo. Exclui o dia do começo. Então, no prazo penal, quando se tratar de extinção do direito de punir, decadência, prescrição, prisão, pena, sempre irá incluir o dia do começo. Irá incluir o dia do começo. Agora, quando é o prazo processual, como por exemplo, o prazo para que a defesa apresente uma resposta à acusação, você exclui o dia do começo. Exclui o dia do começo. Tá certo, meus amigos? Eu espero que tenha ficado claro essa questão, certo? Sobre as diferenças do prazo penal e prazo processual, tá bem? É muito importante que você faça, que você escreva, que você faça tabela, que você realmente faça um calendário, escreva ali passo a passo, o dia que é feriado, o dia que não é, o código. Se você fizer uma questão de concurso, o exercício, uma prova prática, o examinador vai trazer para você essas informações. Quando se tratar de prazo processual, que você precisa ver qual realmente é o dia do começo, mas em questão de prazo penal, você sempre irá incluir o dia do começo. Tá certo, meus amigos? Eu agradeço a presença, fico à disposição de eventuais perguntas. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.